Bom sábado a todos os irmãos. É um prazer estar aqui na casa de Deus a poder falar, não das minhas palavras, mas daquelas que... peço desculpa, não estou habituado ainda. Aqui em cima posso tirar a máscara. Como estava a dizer, é um prazer estar na casa do Senhor para poder falar daquilo que aprendemos durante a lição, durante esta semana de estudo. A semana passada tínhamos falado sobre uma crise de identidade e esta semana continuamos, não agora com uma crise de identidade, mas com uma crise de liderança. E se nós virmos no verso áureo, que se encontra em Isaías 6.1, eu não sei se consigo ver o que está a ser projetado. Ok. Então vemos que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, estava sentado num trono sublime. O templo estava cheio com a sua glória e a aba do seu manto enchia todo o templo. Este texto é ligeiramente diferente daquilo que provavelmente encontram no termensário, mas tem a ver apenas com a tradução. E todos os textos que vamos passar hoje, eu vou lê-los na tradução do livro. Acaba por ser uma tradução um bocadinho com uma linguagem mais simples. Eu gosto muito desta tradução. A lição desta semana então aborda uma crise de liderança enfrentada pelo povo de Deus após a morte do rei Uzias. E quem é que foi o rei Uzias? Já lá vamos, não é? O rei Uzias foi um grande rei do povo de Judá. Ele liderou o povo por 52 anos, mas o que aconteceu é que ao fim de algum tempo ele acabou também, e à semelhança de muitos reis em Judá, por se desviar um pouco do conceito inicial. Então, a lição diz-nos ainda que qualquer pessoa sente a necessidade de um líder forte e confiável em qualquer tipo de liderança. E esta pode ser política, pode ser no trabalho, pode ser religiosa. Há sempre a necessidade de haver alguém que indique o caminho. E a história da Bíblia mostra-nos diversos líderes e diversas pessoas que indicaram o caminho ao povo de Deus, e umas para o melhor caminho e outras nem tanto. Na lição de sábado começa com alguns exemplos, não é? Há um aluno que perguntou a Confúcio quais é que seriam as 3 coisas mais importantes para ter sucesso num governo. E ele disse que seria as armas, ter bastante comida e a confiança do seu povo. E o aluno perguntou novamente, até que ele, para dizer o que é que seria mesmo a última coisa que poderia falhar, o que é que seria mesmo necessário até ao fim. E aí Confúcio disse que o mais importante era podia falhar tudo o resto, mas era ter a confiança do seu povo. E é realmente, porque um governo que não tenha confiança nos seus líderes é um governo perdido. E mais tarde também falava, a lição ainda num exemplo, de um jovem que se ia alistar pela segunda vez no exército, não é? E aquele comandante perguntou porque é que ele estava lá, porque é que ele iria uma segunda vez, e ele disse: eu experimentei a vida civil e não havia ninguém a mandar, ou não havia ninguém a liderar. Por isso é que ele voltou para o exército, porque lá sabia que havia alguém que indicaria o seu caminho. Então vamos agora ao reinado de Uzias. Quem foi Uzias? Com que idade é que ele se tornou rei? E nós aqui vemos um rei bastante novo. Podemos ler em 2 de Crónicas 26, e vamos lendo aqui o capítulo 26, porque conta a história toda. E deixem-me só fazer aqui um parênteses. Nesta lição vamos aproveitar por ler bastante na Bíblia, porque, e à medida que vamos comentando os versículos, parar um bocadinho para comentar e para examinar aquilo que lá está dito. E então diz-nos que no capítulo 26 de 2 de Crónicas, versículo 1, o povo de Judá coroou Uzias, quando ele tinha 16 anos, para suceder ao seu pai Amazias. E este construiu uma cidade de Elote e reintegrou em Judá após a morte de seu pai. Uzias tinha 16 anos quando foi investido rei e reinou durante 52 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jecolia e era originária de Jerusalém. Conduzia-se então Uzias com retidão aos olhos do Senhor, imitando o seu pai Amazias,
naquilo que neste tinha feito de bem. Enquanto viveu Zacarias, um profeta na altura, não é? Um homem entendido nas visões de Deus, Uzias esforçou-se por fazer o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto o rei buscou a Deus e as coisas correram-lhe bem. E continuou. E se calhar aqui vamos buscar uma parecença com outro grande rei que tivemos, que foi bastante conhecido, não é? Podemos lembrar-nos, por exemplo, de Salomão, que era conhecido a toda a volta e todos os reinos vizinhos, e Uzias acabou por ser também um rei bastante poderoso. Diz aqui que ele declarou guerra aos filisteus e conquistou a cidade de Gat, versículo 6, derrubando as suas muralhas. Fez os mesmos à cidade de Jabné e a Asdod. Construiu posteriormente novas povoações na cidade de Asdod e noutras partes da Filisteia. Deus ajudou não somente nessas guerras contra os filisteus, mas ainda contra os árabes de Gur-Baal e contra os meunitas. É curioso que no versículo 8 ainda vai falar de um outro povo que não fala que ele tenha feito guerra, mas esse povo reconhecia que o povo de Judá era o povo de Deus e se calhar com medo, não nos é dito, não é? Mas se calhar com medo de sofrer uma guerra contra eles, ou então porque reconheceram o poder e queriam estar ao lado daquele povo, diz que os amonitas ficaram a pagar-lhe um tributo e a sua fama espalhou-se até o Egito, tornando-se muito poderoso. E realmente este era um rei abençoado, porque ele mantinha-se fiel aos princípios que o seu pai tinha deixado também, e especialmente aos princípios de Deus. E então diz-nos que no versículo 9, ele edificou torres fortíssimas em Jerusalém, na porta do canto, na porta do vale e nos ângulos da muralha. Construiu fortalezas em Negev, assim como muitos reservatórios de água, pois tinha grandes rebanhos e gado, tanto nos vales como nas planícies. Era um homem que amava o trabalho agrícola, tinha ao seu serviço fazendeiros e vinheteiros, nas montanhas e nas campinas férteis. Lembram-se no início quando eu falei da parte de Confúcio, que disse que havia 3 coisas importantes, que era as armas, muitos alimentos e a confiança do povo. E este rei, Uzias, tinha isso tudo, não é? Até agora falamos que ele tinha um bom exército, e vamos falar um bocadinho mais à frente, e que fez guerras e que venceu aqueles povos à volta. E agora diz que ele também construiu reservatórios de água para poder dar aos rebanhos e para poder também ter ali uma grande fonte de alimento. Vamos outra vez ao exército, diz que ele reorganizou o exército em regimes, enviando-os para destacamentos militares, homens aptos para o combate, segundo o recrutamento ordenado por Jeiel, secretário-geral do exército, e pelo seu assistente Maaseia. O comando militar das suas tropas estava sob as ordens de Ananias. Eu penso que estou a falhar. Não, está certo. E aqui vemos um pouco da segunda história de sábado. Aquele jovem que quis voltar ao exército porque sabia que havia alguém a liderar, que havia alguém que indicasse as coisas como é que seriam feitas. E era isto que ele fazia. Ele não, era o rei, mas também soube distribuir pelos seus exércitos líderes para poderem liderar e dar as indicações. Diz-nos no versículo 12 que dentro do exército havia 2.600 bravos oficiais, todos eles chefes de classe, e tinham a responsabilidade de chefia. O número total dos militares alistados era de 307.500 homens, todos cuidadosamente preparados para combate e dispostos a obedecer às ordens do rei. Uzias equipou ainda o exército com o armamento, escudas, lanças, couraças, arcos e até fundas para arremesso de pedras. Forneceu também capacetes para os soldados, mandou igualmente construir máquinas de guerra inventadas por competentes construtores de engenhos, os quais ficaram em Jerusalém. Essas máquinas serviram para atirar flechas e grandes pedras a partir das torres fortificadas dos cantos da muralha. Ganhou grande fama e tornou-se poderoso porque o Senhor o ajudou. Até aqui tudo bem, não é? Até aqui Uzias era um rei abençoado. Uzias era um rei que, porque estava ao lado de Deus, porque tinha comunhão com Ele, tudo o que ele fazia era abençoado. Tinha sabedoria para comandar os exércitos, tinha sabedoria para fazer prosperar os terrenos férteis e tinha a confiança do seu povo, porque o seu povo sentia-se bem. E então, o que é que aconteceu? Se continuarmos a ler, no versículo 16, as coisas mudam um bocadinho, não é? Qual foi o erro
que fez Uzias. Diz-nos que no versículo 16, depois disso, quando se viu cheio de poder, começou a tornar-se orgulhoso e corrupto. Infelizmente é isso que nós vemos acontecer muitas vezes à nossa volta. Muitas vezes quem está no poder, e vimos também em várias situações na Bíblia, outros reis, outras pessoas importantes que ao fim de algum tempo de serem longamente abençoados por Deus, o seu próprio orgulho torna-se tem uma voz mais alta do que aquela que deviam seguir e do Espírito de Deus. E então foi o que aconteceu também com Uzias, não é? Ele transgrediu as leis do Senhor seu Deus, entrando no santuário do templo, o que lhe era absolutamente ilícito, e queimou ele próprio o incenso sobre o altar. Porquê é que Uzias não podia entrar no templo? Era o rei, era a entidade mais importante daquele povo. Se virmos para trás e todas as indicações que temos do povo judeu, Deus tinha indicado que havia o líder político, havia também o líder espiritual. E este era separado, não eram os mesmos. A parte do líder espiritual estaria, então, à responsabilidade dos sacerdotes. E diz-nos que no versículo 17, Azarias, o sumo sacerdote, entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes, todos homens fortes, e ordenou-lhe que saísse dali. Não é da tua competência. Uzias queimar incenso perante o Senhor, declarou-lhe. Será que Uzias acatou estas frases? E ele continuou. Essa é uma função estritamente reservada aos sacerdotes, aos filhos de Araão, que foram consagrados para este serviço. Retira-te daqui, transgrediste contra o Senhor, e o que estás a fazer não é honroso para ti. Se voltarmos um bocadinho atrás, o Azarias, o sumo sacerdote, entrou com mais 80 sacerdotes. Foram 81 homens de Deus, homens que tinham a responsabilidade, sim, de liderar espiritualmente, dizer ao rei que ele não deveria de estar ali. Mesmo assim, no versículo 19 diz que Uzias ficou furioso e recusou largar o incensário que segurava na mão. Nessa altura começou a aparecer-lhe lepra na testa e ali aos olhos de todos os sacerdotes. Ou seja, aquele todo orgulho levou a fazer algo que ele não deveria fazer. Aquela função não era dele, aquela função era dos líderes espirituais. Mas como ele tinha sido bem sucedido e tinha sido abençoado por Deus, ele pensava que também podia fazer aquilo. E apesar de ser repreendido, e vemos outras situações de homens que foram repreendidos, e aqui podemos ir buscar outros reis, podemos ir buscar Salomão, que teve um grande reino e que tinha muita sabedoria, mas que também acabou por se perder com as mulheres, por se perder com algumas decisões que tinham a ver já com o seu orgulho e não com os desígnios de Deus. Vemos Davi, também um rei grandemente abençoado, não é? Mas que mesmo assim se deixou levar pelo pecado. Apesar de todas as mulheres que ele podia ter, ele quis ter uma ou outra que não tinha acesso a ela, não é? E nestes casos havia sempre um homem de Deus que ia ter com eles e dizia, olha, atenção, estás errado. E eles, primeiramente, se calhar não aceitavam isso. Mais tarde compreenderam. E aqui, o que fez mais tarde compreender Uzias foi não só ele pensar, mas refletiu-se no seu corpo, não é? E imediatamente começou-lhe a aparecer lepra na testa. E diz que após, no versículo 20, estes e Azarias, quando viram aquilo, empurraram-no apressadamente para fora. Não se esqueçam que a lepra, naquele tempo, e até muito mais tarde, ainda no tempo de Jesus, era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que as pessoas iam degredindo cada vez mais e era altamente contagiosa. Então as pessoas que contraíam esta doença tinham que ser isoladas, tinham que ficar a viver à parte. Então, o rei, através do seu orgulho, contraiu uma doença que o obrigou a isolar-se do seu povo, não é?
E diz-nos que até ele próprio, quando viu que tinha lepra, se apressou a sair dali, porque reconheceu que o Senhor o castigava. E então diz-nos que Uzias ficou leproso até morrer e foi obrigado a viver isolado numa casa à parte, excluído do contacto com as pessoas e com o templo. O seu filho Jotão tornou-se o regente, gerindo os assuntos da governação do reino e atendendo aos problemas do povo. Não nos diz o que é que aconteceu mais a Uzias. Diz-nos mais tarde só que depois, os restos do acontecimento deste reinado, do começo até ao final, foi escrito pelo profeta Isaías, filho de Amós. E quando morreu Uzias, foi sepultado no cemitério real. Apesar de estar leproso, o seu filho Jotão ascendeu ao seu trono. Diz-nos só que ele, depois que ficou leproso, não sabemos mais das grandes atos de Uzias, não é? O seu filho começou a tomar conta das coisas, começou a gerir, provavelmente Uzias ainda poderia passar mensagens para o seu filho, e acabou por morrer. E aqui vemos então este povo de Judá, que tinha sido grandemente abençoado, que tinha guerreado contra todos os povos à sua volta, e agora vivia numa altura em que os outros povos preparavam-se para entrar em guerra. Especialmente porque podiam aproveitar que havia uma quebra de liderança, não é? O grande rei que os tinha levado até aquele todo poder, tinha acabado de morrer. Mas antes disso vemos, por exemplo, e já falamos de outros personagens que se queixaram do orgulho, e como é que nós podemos evitar que aconteça o mesmo connosco, não é? Como é que nós podemos evitar que as bênçãos que Deus nos dá sejam interpretadas por nós como algo que nós merecemos porque nós fizemos e não porque algo que foi Deus que nos deu. E vamos ver isso em 1 de Pedro 5, 7. No versículo 5 diz, os mais novos aceitem a autoridade dos anciãos e sujeitem-se todos uns aos outros com humildade, porque Deus opõe-se aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, se humilharem sob a poderosa mão de Deus, Ele a seu tempo vos elevará. Entreguem-lhes toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. O que é que nós aprendemos aqui, não é? Não é com o orgulho que nós seremos poderosos. Muito pelo contrário. Através da humildade, Deus vai trabalhar em nós. E através da nossa humildade, deixarmos Deus ser o nosso comandante, aí nós vamos poder prosperar. A seguir a isto, então, aquele povo estava com medo. Havia reinos que queriam atacar Judá, e não havia aqui uma diferença do rei. Eles não sabiam o que é que iria acontecer com o filho, não é? Ele poderia ser um grande rei, poderia não ser, mas os outros teriam que aproveitar. E Isaías também estava com esses receios. E o que é que aconteceu na mesma altura em que Uzias morreu? A lição fala-nos que Deus deu uma visão a Isaías. E se nós formos a Isaías 6, 1 a 4, diz-nos que no tempo em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o Senhor estava sentado num trono sublime. O templo estava cheio com a sua glória, e a aba do seu manto enchia todo o templo. Pairando sobre ele havia serafins, cada um com 6 asas. Cada 2 asas cobriam as faces, com outras 2 os pés, e com as 2 últimas voavam, e clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías começa a ver uma visão com Deus sentado no seu trono, com todo o resplendor, com todo o poder que nunca tinha visto aquele povo de Judá, não é? Era o poder de Deus e não o poder do povo. E diz-nos no versículo 4 que isso era expresso de tal maneira que fez tremer o templo até os alicerces e todo o santuário se encheu de fumo. E então, como é que Isaías reagiu a esta revelação da glória de Deus? Se continuarmos no versículo 5, diz-nos que ai de mim, que já estou condenado, porque sou um pecador de fala impura. Pertenço a uma raça pecadora que fala de uma forma impura e vi o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Quem é que se lembra de alguém que falou de certa forma parecida com isto, quando esteve na presença de Deus ou quando ouviu Deus? Eu não sei se conseguem ouvir alguém da plateia ou se vão passar microfone. É melhor não? Ok. Pronto, então eu vou falar, não é? Possivelmente lembram-se de Moisés. Facilmente são capazes de ir buscar Moisés. Moisés, quando viu a sarça ardente, também se achou indigno de estar perante Deus. Inclusive, mais tarde, Deus começa a pedir para fazer coisas e Moisés diz que também que não sabe falar, que não tem, assim como diz aqui, de língua impura. Moisés também acabava por interpretar-se da mesma forma. De certa forma, eram homens humildes, porque reconheciam que não tinham poder, ou que por eles próprios não podiam fazer aquilo que Deus lhes pedia. E isto aconteceu com Isaías também. Se nós formos a Apocalipse 1, 12 a 17, nós vemos que outro homem que teve uma visão também, não é? E aqui falamos de João, e diz que na altura em que me virei para saber quem é que estava a falar comigo, vi 7 castiçais de ouro, e no meio deles estava o Filho do Homem. Trazia um manto que lhe chegava aos pés e uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos brilhavam como chamas ardentes. Os pés reluziam como bronze polido e a sua voz tinha a majestade das grandes vagas. Segurava na mão direita 7 estrelas e na boca uma afiada espada de 2 fios. O resplendor do seu rosto era como o sol na sua maior força. E agora não vamos ler o versículo 17 todo, mas só a primeira parte que diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Mais uma vez, um homem de Deus que teve uma visão, que viu todo o poder e o resplendor de Deus, acabou por se achar muito pequeno aos pés daquilo. E diz que quando o vi, caí como morto. E então, porquê é que Deus deu esta visão a Isaías? Porquê é que Deus deu esta visão a João? Todo o resplendor, não é? Porquê é que ele estava, quando deu esta visão, porquê é que Deus estava sentado num trono poderoso e magnífico? E se voltarmos a Isaías 6, em Isaías 6:5 diz-nos: então eu disse, ai de mim que já estou condenado, porque sou um pecador de fala impura. Pertenço a uma raça pecadora que fala de uma forma impura, e vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isto foi aquilo que disse Isaías, de certa forma, parecido com aquilo que disse João, quando disse, ai de mim que morro, não é? Mas se continuarmos em Apocalipse, na segunda parte do versículo 17, diz: mas ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, e disse-me, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que está vivo, que foi morto, mas agora vive eternamente. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E em Isaías 41:10, Deus também deu uma resposta parecida, não é? Diz, não temam, porque eu estou convosco. Não se espantem, porque eu sou o vosso Deus. Dar-vos-ei força e ajudar-vos-ei, hei de sustentar-vos com a força e com a justiça da minha mão vitoriosa. Realmente, apesar de nós não sermos merecedores de todo o esplendor e todo o reino de Deus, porque fomos conspurcados pelo pecado e porque somos pecadores, mesmo assim Deus acaba por nos estender o acesso a tudo isso. E acaba por nos mostrar que tudo o que nós vivemos aqui não chega aos pés do poder e da glória que terá um dia quando a Canaã celestial for restabelecida na terra. Deus tem uma promessa para nós. E se formos a Hebreus, podemos ver qual é essa promessa. Podemos encontrar uma promessa de graça e misericórdia para nos ajudar em tempos de necessidade. Em Hebreus 4:16 diz-nos, portanto, cheguemo-nos com confiança ao trono de Deus para podermos receber misericórdia e graça e sermos ajudados sempre que tivermos necessidade. Nestas visões que João teve, nestas visões que Isaías teve, Deus apareceu-lhes num trono e eles sentiram-se muito pequenos, sentiram-se humildes e sentiram-se indignos de poder estar aos pés daquele trono. Mas o que é que Deus nos diz? Qual é a promessa? Para podermos receber a misericórdia
e graça, temos que nos chegar com confiança ao trono de Deus. E aí seremos ajudados por Ele sempre que tivermos necessidade. Continuando, nós vemos que então Isaías, quando disse que tinha uma língua impura, o que é que aconteceu depois? Ele queixou-se que não era digno, que tinha uma língua impura, e Deus automaticamente deu essa resposta. Qual foi o símbolo que Deus deu para assegurar a Isaías que os seus pecados iriam ser perdoados e a sua vida estava purificada? Se continuarmos então em Isaías, no versículo 6 diz-nos que um dos serafins voou sobre o altar e com uma tenaz tirou uma brasa. Ele tirou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías com ela e disse: a partir de agora és considerado não culpado, porque esta brasa tocou a tua boca e os teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquela frase que Isaías tinha dito que não era digno, que tinha uma língua impura, acabou de deixar de fazer sentido, não é? Porque ele automaticamente, um anjo, um querubim, acabou por pegar numa brasa e tocar nos lábios dele para o purificar. E porquê é que este querubim usou essa brasa no altar? Nós podemos ver outras passagens, e se formos a Números 31, 23, aqui até vai buscar um bocadinho o 22 para contexto, diz que tudo que possa suportar o fogo, seja de ouro, prata, bronze, estanho ou chumbo, deverá ser passado pelo lume para ficar ritualmente puro. Ou seja, e isto nós vemos, já em Números tinha dito isso, e nós sabemos que para purificar muitas das coisas tem que passar pelo fogo. E estes metais preciosos, sempre que passavam pelo fogo, o que é que acontecia? Eles eram fundidos, deixavam do estado sólido, passavam para o estado líquido, e todas as impurezas que estavam presentes nesses metais acabavam por ser queimadas. Enquanto estes metais aguentavam o fogo e só passavam do sólido para o líquido, não é? Mas mantinha-se lá o metal, todas as impurezas desapareciam com o fogo. E realmente, este era o simbolismo que Deus queria mostrar a Isaías, não é? Aquela brasa que tocou, a brasa quente na sua boca, iria purificar e iria perdoar e purificar Isaías. No entanto, continuando, não é? Aquilo que não suportar o calor passará apenas pela água. Ou seja, isto aqui era de formas de limpeza, e aqui em Números, o que suportaria o calor era purificado pelo calor, e depois vemos muitas vezes também fala que, mesmo como exemplos de higiene e tudo, que Deus dava indicações para o povo se lavar quando estavam impuros, antes de voltarem novamente ao povo. Em Levítico 16, 12 a 13, também nos diz que tomará o Senhor o incensário cheio de brasas do fogo do altar do Senhor e encherá as mãos com um incenso aromático moído em pó fino e o trará para dentro do véu. Ali, perante o Senhor, porá o incenso sobre o fogo, de forma que uma nuvem cubra o propiciatório sobre a arca do testemunho, e assim não morrerá. Aqui vemos uma ação do sumo sacerdote, não é? Quando entrava no lugar santíssimo e levava o incenso com as brasas do altar do Senhor. Realmente, Deus usou estes símbolos que já eram conhecidos de Isaías. Isaías, como homem de Deus, conhecia toda esta história, não é? Ele conhecia estes simbolismos e por isso mesmo Deus usou um desses também na sua visão. Mas que outras formas e que outras promessas podemos encontrar na Bíblia que nos asseguram que Deus deseja perdoar os nossos pecados e limpar-nos de toda a injustiça? Não só a Isaías, mas agora a nós. O que é que vamos ver em Jeremias 33, 8? Em Jeremias diz-nos que limpá-los-ei e perdoá-los-ei de todos os pecados que praticaram contra mim. E em 1 João 1,9 diz ainda que, mas se lhe confessarmos os nossos pecados, podemos confiar que Ele é justo e fiel
e nos perdoará e purificará de toda a injustiça. Realmente, vemos aqui algumas promessas que Deus pretende que nós sejamos purificados. E para isso nós também só precisamos de pedir a Ele. E o tempo está quase a terminar e eu queria só agora entrar na parte da missão especial, porque após tudo isto vemos que Deus deu uma missão. Deus deu uma missão especial a Isaías. E em Isaías 6:8, a primeira parte do versículo 8 diz: Depois ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro ao meu povo? Quem irá por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Envia-me a mim, não é? Na segunda parte diz: Envia-me a mim. Então, o que é que nós podemos aprender com esta resposta de Isaías? Realmente, ele tinha se achado indigno, achado como uma língua impura, mas não tinha desculpa, porque Deus acabou por o purificar e Deus o perdoou. E ele sentiu-se redimido, sentiu-se que Deus estava ao lado dele. E com Deus ao lado dele, ele poderia fazer tudo e não precisava de ter medo. Nós vemos, por exemplo, Jonas, que teve uma missão semelhante. E o que ele fez na altura não foi seguir, e foi ir para a direção contrária, fugir da missão de Deus. E Jonas sabia o que é que iria fazer, porque Deus já lhe tinha dito o que é que ele iria fazer. Mas ele tinha medo daquele povo e não confiou em Deus. E depois vemos mais tarde que Deus, mesmo assim, continuou atrás de Jonas. Levou um peixe para o levar mais perto do povo de Nínive. E mostrou-lhe que, através das palavras de Deus na boca de Jonas, aquele povo que para Jonas nunca se iria arrepender e que estava perdido, acabou por se arrepender e mostrou que o poder de Deus é muito maior do que aquilo que nós poderemos pensar. Mas Isaías nem sequer sabia qual era a missão. Deus só estava a perguntar: quem é que eu vou enviar? E ele disponibilizou-se logo: envia-me a mim. Eu vou passar à frente a parte de Jonas, porque o tempo já é curto, e um bocadinho também da parte de Moisés. E de Moisés também sabemos, não é? A história que Deus chamou a Moisés e Moisés também não se achava digno. E estamos a falar de... Moisés, é claro que teve muitos anos durante no deserto, depois de ter saído do Egito, mas era um homem que tinha sido muito poderoso no Egito. Se calhar, se pensarmos um pouco, deveria ser o homem, se calhar, mais certo para poder ir falar ao faraó, porque era o único que conhecia aquela corte e que conhecia o faraó e que poderia fazer alguma coisa. Apesar de ter fugido por ter matado um egípcio, ele tinha estudado com eles. Ele sabia como se comportar perante aquela corte. Mas após anos de exílio no deserto, Moisés tornou-se um homem humilde. E nessa sarça ardente também acabou por se sentir não digno de poder levar um povo à frente. É claro que isso nunca poderia acontecer apenas só por Moisés, porque se ele fosse sem o apoio de Deus, provavelmente iria e conseguiria falar como homem e como alguém que tinha aprendido tudo sobre o Egito, mas não iria fazer mudar o coração do faraó, porque isso só Deus teria o poder. E vemos que isso não aconteceu diretamente, não é? Para faraó deixar o povo sair, Deus teve que endurecer o coração do faraó. É curioso, Deus endureceu o coração de faraó, então, mas, quer dizer, se Deus quer que todos sejam perdoados, se Deus quer que todos se salvem, porquê é que endureceu o coração do faraó? Isso, se nós virmos antes, havia também já situações em que o coração do faraó já tinha sido endurecido. E Deus endureceu ainda mais para permitir que o seu povo fosse livre, mas também porque o faraó já tinha feito as suas escolhas. Já tinha dito que não queria nada com Deus. E então, como não queria, aí sim, foi mais endurecido o seu coração, até que acabou por ceder no fim com a última praga. E então, agora voltando outra vez para Isaías, o que é que o chamado de Isaías, há cerca de 2700 anos, ou seja, esta missão especial
que Deus tinha dito a Isaías para ir ao povo e falar sobre ele, como é que isto se reflete agora nas nossas vidas, não é? Deus também tem uma missão para nós. E se nós formos a Marcos 16:15, vemos que então disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem a boa nova a todos e em toda a parte. Esta missão é para cada um de nós. Foi para o povo naquela altura, quando Jesus falou, mas esta missão é para cada um de nós. Não era só para os discípulos. Nós temos essa missão. Nós temos esse chamado de Deus. E Isaías teve-o há 2700 anos e nós temos-lo agora também. Em Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem-nos a obedecer a todos os mandamentos que vos dei e fiquem certos de que estou sempre convosco até ao fim do mundo. Na lição fala-nos, e muitas vezes falamos de que Deus ainda não voltou porque a mensagem ainda não chegou a todo o mundo. E realmente essa mensagem, a responsabilidade é nossa. Somos nós que a temos que levar aos outros. É curioso, e o tempo está a terminar, em Isaías 6, 9 a 13, diz-nos porque é que Deus não quer que o seu povo compreenda e se arrependa. Aqui se calhar, então, mas Deus quer que se arrependa, e aqui em 6, 9 a 13, se calhar diz o contrário. Porquê? Vamos ver. E então diz, no versículo 9, vai, então diz o seguinte a este povo: com efeito, ainda que ouçam com os vossos ouvidos, não compreenderão, e ainda que vejam com os vossos olhos, não perceberão. Torna o coração deste povo insensível e fecha-lhe os ouvidos e os olhos. Que os olhos não vejam e os ouvidos não ouçam, e que os corações não compreendam, para que não se arrependam e sejam curados. E Isaías perguntou: então, mas, Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as suas cidades sejam destruídas, de tal maneira que fiquem sem habitantes, até que todo o país se torne no deserto imenso, até que o Senhor leve o seu povo para países distantes e toda a terra fique inteiramente desabitada. No entanto, 1/10 parte ficará de resto e sobreviverá, ainda que Judá seja invadida repetidas vezes e seja queimada. No entanto, será semelhante a um terebinto ou um carvalho abatido, cujo cepo ainda pode reviver e dar novamente frutos. Realmente, nós temos a missão de levar a mensagem aos outros. Isaías tinha a missão de levar aquela mensagem, mas segundo as ações de cada um de nós e daqueles que não se querem arrepender e que não se querem salvar e que não querem seguir os desígnios de Deus, e que aconteceu também como o faraó, não é? Mais vale que os seus corações sejam endurecidos, e aí entramos na parte em que acabará a altura da graça e apenas o remanescente se salvará, não é? Aqueles que não quiseram aceitar, chegou a altura em que já não têm oportunidade para se arrependerem, mas existirá um povo firme, e esse povo que se arrependeu antes e que irá entrar na Canaã celestial. E assim como dizia também na altura de Isaías, haverá sempre alguém que, após o cepo ser abatido, ou carvalho, ainda pode reviver e dar frutos. E esperemos que cada um de nós escolha estar neste pequeno remanescente e voltar a reviver e não fazer parte do povo que vai ser destruído. Só queria terminar com 2 de Pedro 3,9, que nos diz que Deus, Ele não está a adiar a promessa do seu regresso, ainda que para alguns assim pareça, mas Ele é paciente conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos se arrependam. No entanto, a sua vinda virá, e quando vier o tempo, vai haver aqueles que serão perdidos e vai haver aqueles que são salvos. Nós temos que proclamar esta mensagem para nós sermos salvos, mas também para que todos aqueles que nós amamos e todos aqueles que estão ao nosso lado possam ser salvos. Porque o intuito de Deus não é que todos se percam, mas que todos se salvem, e nós seremos as suas ferramentas, e nós seremos o meio que Deus tem para levar aos outros a salvarem-se.
Eu vou só para terminar, e podemos ver em Apocalipse 18:4, qual é que é a mensagem que Deus nos pede proclamar nos últimos dias da história do mundo. Eu vou passar à frente. E diz-nos que ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não tomares parte dos seus pecados e não vires a ser castigado, juntamente com ela e com as mesmas pragas. Há pouco víamos que devíamos levar a mensagem aos outros e de os salvar e de os batizar, mas vai chegar uma altura em que Deus nos diz também para sairmos desse povo, para que não nos percamos, para nos separarmos. E nós sabemos que haverá o tempo do fim em que teremos que fugir também, não é? Em que teremos que sair do povo deste mundo que está corrompido pelo pecado, para que possamos ser nós mesmos salvos. Bom sábado a todos. Bom sábado a todos que estão em casa. Eu espero que tenham tido uma boa semana, que tenham aproveitado para aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para dizer a cada um de nós, porque se nós não o fizermos, as pedras o farão, mas Deus virá na mesma. O que nós temos é que escolher de que lado é que queremos estar. Bom sábado a todos.